Vamos lá. É, Túmulo de Pacal Votan agora. Esse Esse é é. legal. Esse eu é gosto. legal. Esse é treta. Vamos lá. Túmulo de Pacal Votan, que é do século VII. Qual que é a imagem que é? A primeira imagem. Tem bastantes imagens disso aqui. Imagem 25. Muita gente já viu. Pessoal, essa é a tampa do túmulo do rei Pacal Votan, tá? Esse rei também dessa tradição pré-colombiana, né? Muito mais antigo. Ele é do século VII, né? Ele mostra o Pacal Votan. A gente vai ver, eu dei uns highlights, a gente vai ver outras imagens. O que diz o Eric von Däniken e vários teóricos aí, que ele está, na verdade, pilotando uma nave. A Sim. posição do pé, a posição da mão, o formato dessa estrutura que tem em volta dele, né? Você tem a versão aí que eles recriaram em forma de nave? Não, mas eu tenho outros desenhos aqui, né? A gente está na imagem 25. Vai passando pro lado, Vê a né? imagem 26, por favor, É. que é mais colorida, tá? E aí já é uma imagem colorida, mostrando que você tem o Pacal Votan, né? Aparentemente numa nave, pilotando, saindo fogo e tudo mais. Tem uma corrente do mainstream que ridiculariza essa imagem, né? Então, eu estou trazendo agora aqui a informação de um estudioso. Claro que eu não trouxe as imagens dele, eu fiz as próprias imagens, eu marquei, né? Que, por exemplo, coloca a imagem 27, que eu marquei aí para vocês, que essa aí seria a fumaça que sai do motor do jato aí do Pacal Votan. Então, que os teóricos falam assim, os estudiosos da tradição maia falam assim que não, isso aí são duas cabeças de serpente. Não tem, fala, essa fumaça, na verdade, são duas cabeças de serpente. Porque tem o desenho da barra, a pictografia maia mostra, assim mostra serpentes e tudo mais. Realmente, a pictografia maia, quando ela desenha um ser, um pássaro, por exemplo, você olha, você quase não identifica o pássaro. É algo completamente abstrato, né? Então, eles dizem que a fumaça é uma serpente. Coloca a imagem 28. Ó, eu mandei uma imagem agora. Tá. Pode colocar lá, que fica mais fácil de visualizar. Porque o desenho ele é meio confuso, mas ó, coloca isso, olha lá. Tá. Aí seria uma maquete, então, que mostraria ser lado a lado com a imagem, como é que seria essa nave em que ele está pilotando. Né? É muito interessante, porque realmente é o que parece. E tem ali seria a parte até da propulsão da nave, que fica ali no fundo Isso. e tal. Então é bem interessante essa. Tem uma explicação também dos estudiosos da pictografia, eu trouxe isso aqui pra gente falar, né? Então, a imagem 27 já foi, né? Isso. Coloca a imagem 28, por favor. Que é a parte da carenagem da nave. Então, o que os estudiosos falam assim? Na verdade, isso não é carenagem de nave nenhuma. Ali não é. A raiz da nave é onde você acha que é o fogo do motor. E a ponta da nave ali é a continuação essa é a árvore da vida, que é um tema comum dos maias, a árvore da vida. E a árvore da vida, ela é sempre mostrada com o tronco, alguns galhos e a raiz. A raiz está no submundo e o topo da árvore está nos céus, né? Então, como essa é uma tampa do túmulo do Pacal Votan, está mostrando a transição dele do submundo para os céus. Então, eles falam que a fumaça, o fogo do foguete é a raiz da árvore. E a ponta da nave, que seria essa em forma de T, como queira, na verdade é o tronco da árvore da vida. Tá? E o Pacal Votan, ele está exatamente no meio termo entre... Ele está no umbral. Ele está no meio termo entre o submundo e os céus. Ele está indo para os céus. Tá? Então, eles falam... o mainstream fala isso, né? E aí, a imagem 29...
que é o motor. Aí eles falam, aí está o motor que está propulsionando o Pakal Votan. E aí os estudiosos falam assim, esse não é o motor. Esse aí é o monstro do Sol. Porque os maias acreditavam que o Sol, sempre que ele se punha, ele ia pro submundo, né? E que lá existe o monstro do Sol, que está abaixo de Pakal Votan, está no submundo. Então eles falam que essa é a descrição do monstro do Sol. Então que não é o motor, né? Aí a imagem, essa é a 29, né? Imagem 30. E essa parte da carenagem, eles dizem que isso aí também é uma cobra de duas cabeças. Que não é nada da nave, que não é nenhuma, que ele não é assim, o vento sendo empurrado pela nave, que isso aí o que está sendo mostrado aí é uma cobra com duas cabeças, pela pictografia maia, tá? Tá, e qual que é a conclusão que Não, você ainda tem chega? mais um que é o mais legal. Ah. A imagem 31, que é o próprio Pakal Votan. Tá. Olha, essa tá bem boa de enxergar. Aí o que diz o Von Däniken? Ele diz que você tem o Pakal Votan com os pés numa pedaleira de algo, um acelerador, Sim, aham. algo assim, que eles não conseguem refutar. Eu assisti vários vídeos, eu dei uma estudada, particularmente nesse close, na internet, e vários pesquisadores de arte maia falam assim, não dá para refutar o que é. Porém, a gente acha que é uma posição muito estranha do pé se ele estiver manipulando esses pedais, são muito, muito mal feitos esses pedais. Então é a forma que eles têm de ridicularizar isso, né? E aí você tem ele com os comandos na mão, né? Você tem a mão direita dele que parece que ele está pegando algo bem... A minha imagem é bem, São controles, bem né? pinçada, e depois que ele está na mão esquerda que ele está mexendo em algo, num knob, alguma coisa assim. E o que os... Opa, desculpe. E o que os estudiosos da arte maia falam assim, na verdade, é muito comum na arte maia os sacerdotes e os reis, eles serem mostrados com a mão em posições delicadas. Uhum. Que isso é comum na arte maia. Então é por isso que a mão do Pakal Votan está numa posição super, super delicada. Assim, que seria comum na arte maia. E aí tem meio que um respirador ali. Aí você tem um respirador que eles dizem que não é um respirador. Não é. Isso é eles trançavam também o nariz com ossos, e também usavam isso, né? E eles falam que é simplesmente isso. Mas pra mim não é isso. Bota a imagem de novo lá do modelo. Não sei até se dá pra dar um close no... Não, aquela lá que tem o modelo mesmo. Isso aí, ó. Pra mim isso daí pra mim é isso. Então, pra mim é isso daí. Essa é o Pakal Votan, né? Então, Pilotando uma nave. O Däniken defende isso, que é uma nave mesmo. Então, eu acho que até essa parte do monstro do Sol ser um motor, para mim pode ser como eles possam interpretar um motor, como um monstro. Sim, né? sim. Então, para esse item 11, túmulo de Pakal Votan, esse é o boto verdadeiro. eu dou um também. verdadeiro. Tá. Ilha de Páscoa. Ilha de Páscoa. Coloca a imagem 32, por favor. Tá bom. Vocês têm aí os moais, né, da Ilha de Páscoa, né? A Ilha de Páscoa, ela tem um nome muito interessante, né? Eles se chamam lá como civilização, né, o povo da ilha lá, os ilhéus, se chamam como Rapa Nui, né? Mas eles também se chamam de Mata Kiterang, que quer dizer olhos fixados no céu, né? Eles estão com os olhos fixados no céu. Então o que aconteceu aqui, essa civilização polinésia, que hoje a Ilha de Páscoa pertence ao Chile, né? Acho que está 2.000 quilômetros da costa do Chile, não sei exatamente. Mas a ilha não foi descoberta porque já havia
pessoas lá, né, a civilização Rapa Nui, pelos holandeses ali no final lá no século XVIII, né? E eles tomaram posse como potência europeia da ilha, mas não tiveram interesse em fazer nada. E quando eles chegaram lá na ilha, o povo estava numa situação de quase pré-história, né, de uma subsistência miserável, porque dizem ser o primeiro grande desastre ecológico da humanidade, que foi a Ilha de Páscoa, que eles cortaram todas as árvores que tinham para conseguir fazer o sistema de transporte desses moais. E a prova que eles têm, hoje existem algumas árvores lá, replantaram, né? E a prova que eles dizem que realmente houve essa poda indiscriminada de árvores é que você tem muitos moais que eles estão soterrados até o nariz, o queixo, que é assim, com a erosão. Sem árvores, o sol erode, né? E vai levando tudo embora, né? Então, o que o von Däniken fala da Ilha de Páscoa? Ele fala que os nativos da ilha não tinham como fazer essas pedras, né, que são pedras vulcânicas, eles não tinham como fazer. Que eles precisavam de alguma tecnologia alienígena para isso. Não, isso é absolutamente mentira, eles faziam. Até hoje tem moais inacabados lá, inclusive uns muito grandes, que mostram que eles pegavam uma pedra mais dura e batiam, iam comendo até ficar só um filete, que aí ele snap o filete, quebra esse filete, eles fazem o acabamento e transportam e colocam no local que eles querem. Então essa parte do von Däniken, na minha opinião, está completamente errado. Eu também concordo. Foram os nativos mesmos que fizeram, e isso causou lá esse desastre todos deles, né? O motivo pelo qual eles fizeram está perdido na história. Dizem que assim, são reis, então um rei fez um maior que o outro, um rei quis um lugar mais bonito que o outro, né? Eu acho que eu como sou teórico aí dos alienígenas, né, eu acho que podem ser homenagens a seres visitantes, né, que eles façam e estão lá e vejam, queremos vocês de volta. Essa parte eu acho plausível, né? E o nome que tem a ilha, o nome no idioma deles lá, que além da civilização Rapa Nui, que é o nome deles, é esse Mata Kiterang, que é olhos fixos no céu, né? Então, como se eles tivessem olho fixo no céu por algum motivo, né? Deve ter alguma esperança de ver alguma coisa, de um retorno de um alienígena. Então, assim, da parte que o von Däniken explica, eu dou falso na Ilha de Páscoa. Mas o motivo da construção dos moais, eu acho que há muita chance de ser, porque eles não são nem um pouco humanoides, são umas figuras... Aliás, uma arte lindíssima, né? Uma harmonia de linhas, aquilo que, puxa, um artista plástico de primeiríssima linha para bolar um rosto desse, né? Essas proporções, esse tipo de nariz, a testa comprida. Eu devia ter trazido, eu tenho um em casa de basalto, devia ter trazido. Desculpe. Aí, então eu acho que, na parte do von Däniken eu não concordo, mas eu acho que foi inspirado. Inspirado por aliens.